Olha, ele já vem furioso pro meu lado. Quer dizer então que você deixa as meninas aqui com a tua mãe pra vadiar com um macho na rua? Me respeite, Júlio. Olha lá como fala comigo. Eu tô mentindo? Pensa que eu não vi você beijando aquele vagabundo? Quem é esse cara? Não interessa. Aliás, o que você veio cheirar aqui, hein? Por que você não tá lá com aquela vadia? Vai lá ficar com ele e me deixa em paz. Eu vou sim. Só que vou levar as meninas comigo. Que foi que você falou? Você ouviu muito bem. Eu levo as minhas filhas comigo. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu casamento com Júlio já não andava legal. Depois de 10 anos juntos, eu acho que aquela chama da paixão tinha se apagado. Eu, inclusive, desconfiava que ele andava aprontando na rua. Até porque estava com um comportamento assim tão esquisito naqueles últimos tempos. E no fim, acabou vindo tudo à tona. Eu vi umas mensagens no telefone dele, que ele andava trocando com outra mulher. Tudo isso comprovando que realmente ele estava me traindo. E aí, não pensei duas vezes. Arrumei minhas coisas, peguei minhas 2 filhas e voltei para a casa da minha mãe. Nem avisei a minha mãe sobre o que tinha acontecido. Estava saindo de casa porque tinha descoberto a traição do meu marido. Simplesmente fui. Lembro que era uma tarde de sábado, quando cheguei naquele carro de aplicativo. A cara que a minha mãe fez quando me viu chegando foi de surpresa. Ué, o que houve, Beatriz? Que malas são essas? Antes mesmo de contar, eu já comecei a chorar. Ela ficou abobada quando lhe contei da traição. Mesmo assim, achou que eu deveria ter conversado com o Júlio. Pelo menos tentado me acertar com ele. Pelo bem da família. Palavras dela. Mas eu deixei bem claro. Nem pensar, mãe. Para ele eu não volto nunca mais. Eu realmente estava muito revoltada. Revoltada e decidida. Imagine. Se convive com uma pessoa durante uma década para no fim descobrir que a pessoa te trai? Nem nas nossas filhas ele pensou quando resolveu arranjar aquela amante. Eu que não ia mais dividir a minha cama com um homem que tinha se deitado com outra antes de chegar em casa. Lembro que eu estava ali choramingando, contando tudo para minha mãe, quando aquele rapaz apontou a cara na janela. Dona Sandra, eu tô indo, tá bom? Parei de chorar na mesma hora. Até porque, confesso, fiquei com vergonha. Aí olhei para ele, assim, na janela. Era um rapaz que eu não conhecia. E nisso, a minha mãe falou não sei o que para ele. Depois se voltou para mim, depois que ele foi embora. Esse é o Celso. Eu contratei ele para fazer um puxadinho ali atrás. Fazia mais de 2 semanas que eu não aparecia ali na casa da minha mãe. Nem sabia que ele estava fazendo aquela obra. Era uma área que, segundo ela, ia servir de lavanderia. Ela começou a elogiar aquele rapaz, né? Diz que era de muita confiança. Ela saía para trabalhar e chegava a deixá-lo ali sozinho em casa, lidando com a obra, de tanta confiança que tinha nele. Depois a gente voltou a falar sobre meu casamento, ou por outra, o fim do meu casamento, né? A situação que eu estava enfrentando. Minha mãe era viúva, mas tinha uma tia minha, irmã dela, que também morava ali com ela. Mas como tinha um quarto vago, mesmo achando que eu deveria tentar me acertar com o meu marido, ela acabou consentindo que eu ficasse ali com as meninas, pelo menos até arranjar uma solução melhor. Minhas filhas eram novinhas ainda, a mais velha tinha 8 anos e a menorzinha só 5.
As coitadinhas nem sabiam ainda o que tinha realmente acontecido. Para eu ter saído lá da casa do pai delas. A nossa casa, né? No domingo, aliás, ele esteve ali na casa da minha mãe para tentar se acertar comigo. Sabe, se justificar. Chegou a pedir que eu voltasse para casa. Mas eu o mandei embora. Na segunda-feira, levei as meninas à escola e voltei para casa. Eu tinha esquecido que a minha mãe tinha contratado aquele rapaz para fazer aquele puxado. E levei um susto quando cheguei e dei de cara com ele ali na parte de trás da casa. Verdade seja dita, era um rapaz bem simpático e bonito. Aliás, foi inevitável reparar numa tatuagem que ele tinha no braço esquerdo, que ocupava quase o braço todo. Como ele estava usando uma camisa regata, dava para ver inteirinha a tatuagem. Lembro que preparei um café e lhe ofereci uma xícara. E aí, enquanto a gente tomava o café, conversamos um pouco. A primeira coisa que ele perguntou foi aquilo. Você é filha da dona Sandra? Sim. Me separei do meu marido, por isso voltei para cá. Separou? Puxa, que pena, desculpa. Capaz, pena nada. Foi um livramento, se você quer saber. Descobri que meu ex-marido me traía. Ele fez uma cara assim como se estivesse lamentando. E eu talvez nem devesse, sabe, ficar contando aquele tipo de coisa para um desconhecido, porque o que ele era para mim? Apenas um desconhecido. Tínhamos acabado de sermos apresentados um pro outro, mas quando vi, já tinha falado. Eu acho que é uma necessidade que a gente tem, principalmente quando está triste, de falar da nossa tristeza, sabe, colocar para fora. Ele, por sua vez, me contou que morava ali mesmo no bairro, no final daquela rua. Tinham se mudado há pouco tempo e que a mãe dele tinha, inclusive, virado amiga da minha mãe. Sabe, gostei do jeito dele. Parecia ser uma excelente pessoa. Ainda iria levar uns 15 ou 20 dias para terminar aquele puxado. Tudo dependendo do tempo, claro. Porque se chovesse, aí o tempo seria maior. Como eu passava o dia todo ali em casa, era inevitável a gente ver. E mais do que isso, conversar. De manhã, por exemplo, e à tarde, antes de buscar as meninas na escola, eu sempre preparava um café e lhe oferecia uma xícara. E a gente ficava ali pelo menos uns 10 ou 15 minutos de conversa. E aos poucos, sei lá, eu acho que aquela conversa acabou atiçando uma espécie de amizade. E depois disso, não sei explicar, mas até mais alguma coisa eu comecei a sentir. Lembro que numa dessas vezes que a gente tomou café juntos ali e conversou, ele de repente olhou assim para mim. E não sei o que me deu na cabeça, mas eu perguntei: que foi, Celso? Tá me olhando assim por quê? Não, nada. Só estava aqui tentando entender o que leva um homem a atrair uma mulher bonita como você. Olha, fiquei tão sem jeito. Por dentro, sabe, gostei. Claro que gostei. Qual é a mulher que não gosta de ser elogiada? Mas, sabe, como eu não esperava, fiquei meio encabulada. E retruquei assim, em tom de brincadeira. Bonita, viu? Acho que você tá meio que exagerando, você não acha? Falei aquilo e ri, mas ele continuou olhando sério para mim. Já tinha mudado, antes mesmo de ele fazer aquele comentário. Talvez não devesse ter acontecido. Mas a grande verdade é que comecei a me sentir atraída por ele. A presença desse rapaz ali naquela casa começou a mexer com a minha cabeça. E juro, não teve nada a ver com o fato de eu ter descoberto a traição do meu marido.
quem sabe acontecesse de qualquer modo. A não ser, é claro, que eu tivesse feito alguma coisa para evitar, o que não fiz. Pelo contrário, dei asas à minha imaginação. Lembro que um dia, mesmo sabendo que não devia, acabei deixando rolar e acabei, sei lá, num momento assim de fraqueza, me deixando beijar por ele. Aquilo já era para ter acontecido algum tempo atrás, porque fazia dias que a gente às vezes se olhava, que ele ameaçava se aproximar, até que realmente aconteceu. Na verdade, eu já vinha fantasiando aquele beijo. E pelo jeito, ele também. Porque a gente se beijou com tanta paixão. Repito, nada mais daquilo do que fiz foi pela raiva ou pela revolta que estava sentindo do meu marido. Não fiz para dar o troco, como às vezes acontece, porque você fica com muita raiva e sente, né, naturalmente, aquela vontade de se vingar. No meu caso, juro que não. E no fim, acabei me envolvendo com aquele rapaz. Tinha o fato de eu também estar carente, claro, fragilizada. Isso naturalmente contou. O fato é que não deu para resistir. E acabei me envolvendo com ele. No entanto, achei melhor manter tudo em segredo. Estava decidida a não perdoar o Júlio. Isso eu tinha certeza que não ia acontecer mesmo. Eu não iria voltar atrás. Mas, sabe, como ainda continuávamos casados, no papel, era melhor não procurar confusão, até que conseguíssemos resolver a nossa vida. Olha, nem para minha mãe ou para minha tia eu contei alguma coisa. Só que minha mãe não é boba, né? Tem experiência, e ela deve ter desconfiado de alguma coisa. Porque notou que eu andava meio diferente, sorrindo mais, e também percebeu que a obra tinha dado uma atrasada, digamos assim. Tanto que chegou a perguntar: escuta, Beatriz, você tem notado se o Celso está fazendo corpo mole aí no puxado? Não, mãe. Por quê? Por quê? Sei lá, mas tô achando que de uns tempos pra cá o serviço não anda. Naturalmente que eu falei que não sabia de nada. E logo tratei de mudar de assunto. Ah, se ela soubesse que na parte da tarde a obra que ele fazia era bem outra. Até que um domingo ele me convenceu a deixar as meninas ali com a minha mãe para sair com ele. Eu falei para a mãe que ia resolver umas coisas particulares e pedi que ela ficasse com as meninas. E fui me encontrar com o Celso. Foi um dia tão gostoso, juro. Minha vontade era de contar para todo mundo que a gente estava junto. Pro Júlio, eu não iria voltar mesmo. Nossa separação era coisa que não tinha volta. De modo que já estava pensando em abrir o jogo, pelo menos em casa, com a minha mãe. Olha, já era noitinha quando ele me deixou de carro ali na frente do portão. O que eu não imaginava, e como poderia imaginar, né? É o tipo de coisa que a gente realmente não imagina. E não pensa. Mas aconteceu. O Júlio, meu ex-marido, estava ali, na casa da minha mãe. Sabe, eu cheguei a levar um susto. Mas estava tão distraída e tão feliz com o Celso que nem reparei que o carro dele também estava estacionado ali. Só fui notar quando desci do carro. Mais do que simplesmente estar ali, ele estava na janela. E naturalmente me viu chegando naquele carro e descendo, inclusive. Sem contar que na despedida, antes de eu entrar pelo portão, trocamos um beijo na boca. Assim que entrei, dali mesmo da janela,
Ele já perguntou com aquela voz alterada: quem é esse cara, hein, Beatriz? Não respondi. Simplesmente entrei pela porta. Mas ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, tão alterado. Quer dizer então que você deixa as tuas filhas aqui com a tua mãe para sair vadiar com outro na rua, é? Me respeita, Júlio. Olha lá como você fala comigo. Por quê? Tô mentindo? Pensa quando vi você beijando aquele cara? Que é este vagabundo? Não interessa. Aliás, não é vagabundo nenhum, viu? Vagabundo é você. O que você quer aqui, hein? Por que você não tá com aquela vadia? Vai lá com ela. Me deixa em paz. Eu vou sim. Mas eu vou mesmo. Só que vou levar as minhas filhas comigo. Naturalmente que eu não aceitei. Não apenas não aceitei, como não deixei barato. E ainda por cima, acabei até falando o nome do Celso no meio do bate-boca. Sabe, falei, eu estava tão alterada, tão nervosa. Foi assim meio sem querer. Falei que o Celso não tinha nada a ver com a nossa briga. E a minha mãe, que não é boba, estava ali do lado, acompanhando a discussão, se meteu na conversa. Como é que é, Beatriz? Você estava com o Celso até agora? Claro que me arrependi de ter falado. Mas aí já era tarde, né? Já tinha dito o nome dele. E já que havia falado, acabei contando o resto. E tudo ali na frente do meu marido. Ou por outra, meu ex-marido, né? Porque eu realmente não queria mais saber dele. Tava assim, mãe. E quer saber do que mais? A gente tá junto. Tão junto? Como assim? Nisso, o Júlio se meteu. Quem é esse tal de Celso, hein, dona Sandra? É o rapaz que eu contratei para frango puxado ali atrás. Ele ficou revoltado. Aliás, até minha mãe ficou revoltada comigo, brava comigo, de um jeito que eu, sinceramente, não esperava. Tanto que, numa altura, ela chegou a dizer: então é por isso que essa obra não anda. Claro, né? Em vez de ele trabalhar, vocês ficam... Ela não completou a frase. Deve ter ficado com medo das crianças ouvirem alguma coisa lá do quarto. E apesar de ter me traído, aliás, foi esse o motivo da separação. E de estarmos separados, de eu ter dito, da forma mais clara possível, que não queria nunca mais nada com ele, meu ex-marido me detonou. Como se eu fosse propriedade dele ainda. E se não tivesse sido a minha mãe, eu acho que ele teria levado as meninas com ele na marra. Só eu sei o que tive de ouvir. Na segunda-feira, minha mãe esperou o Celso chegar para ir trabalhar e também falou um monte para ele. O coitado escutou até que não merecia. E juro, pensei até que ele fosse querer se afastar de mim para evitar mais confusão. Principalmente porque agora meu ex-marido estava sabendo de tudo. Mas ele me surpreendeu com aquela proposta. Primeiro, me perguntou: me diga uma coisa, você não está pensando em voltar com esse cara, né, Beatriz? E eu voltar pro Júlio? Mas nem morta. Mas por que você está perguntando isso? Bom, eu não sei se você sabe, mas tua mãe pediu que eu parasse com a obra. Acho que ela vai chamar outra pessoa para terminar. Ficou brava comigo, né? Eu tenho um serviço para começar lá na praia. E agora que a tua mãe me dispensou, estou pensando em ir para lá já na semana que vem. Você topa ir comigo? Você está falando sério? Claro que eu estou falando sério. Não devo nada para ninguém. Sou livre, desimpedido.
Eu vejo um lugarzinho lá pra gente ficar e... Você tá propondo que eu vá morar com você? É isso? Mas, meu Deus, não faz nem 2 semanas que a gente se conhece. E daí? Você acha pouco tempo? Eu, da minha parte, não preciso de mais tempo para saber que eu tô gostando de você. Vamos comigo. Se não der certo, você volta. Pronto. É que não dá, Celso. Tem as meninas, a escola delas. De mais a mais. Eu acho muito pouco tempo, sim. E ainda tem essa coisa, né, de eu estar casada, pelo menos oficialmente, com o Júlio. No papel, eu ainda sou mulher dele. Eu queria resolver a minha vida antes de dar um passo como esse, assim, tão sério. Você entende? Ele ficou chateado, eu notei, mas o que ele queria? Que eu embarcasse naquela loucura? Aí mesmo que o Júlio tirava as minhas filhas de mim. Resolvemos que ele iria lá para a praia e viria me ver quando fosse possível. Não queria me afastar dele. E mesmo que a minha mãe ficasse contra, isso não ia acontecer. E a verdade é que o nosso relacionamento acabou vingando. Eu realmente não me reconciliei com o Júlio. Por sorte, ele entendeu, depois de um tempo, que não tinha volta. E mesmo a contragosto, concordou em me dar a separação. Aí eu pude oficializar o meu namoro com o Celso. Até minha mãe passou a aceitar depois, até porque viu que não tinha jeito, né? Só que apesar disso, não imaginava que ela fosse me fazer aquela proposta. Olha, depois que o Celso terminar esse serviço lá na praia, se você quiser, pode convidar ele para morar aqui em casa com você. Eu até ajudo com o material para ele construir um quarto maior, para vocês ficarem juntos. Sabe quando você não acredita? Quando vi a minha mãe falando aquilo, eu pensei até que estivesse sonhando. Ela tinha ficado tão brava comigo, tão revoltada. Ela chegou a pedir pro Celso parar com a obra, na metade. De tão brava que ela tinha ficado. E, no entanto, e pensar que a minha vida teve essa reviravolta apenas porque descobri que estava sendo traída. Só por isso. Este foi o estupim. Do contrário, não teria tido coragem para me separar. E desse modo, não teria ficado livre para conhecer o Celso. Esse cara que mudou a minha vida para melhor. Bem dizem, né, que há males que vêm para o bem. No meu caso, foi mais do que isso. Esse homem, na minha vida, foi um divisor de águas. Porque me trouxe um novo amor. Uma nova razão para viver. E a certeza de que estou sendo amada de fato. Amar e ser amada. Será que há coisa mais linda, mais gostosa, mais maravilhosa nesse mundo? Me diga, meu Deus, será que há coisa melhor, mais inebriante do que amar e ser amada? E na próxima segunda-feira, 15 horas, não perca. Ele ficou desesperado, batendo na porta do banheiro. Abre essa porta, Cláudia. Pelo amor de Deus, Cláudia, me dá meu celular. O que você está pretendendo com isso? Nem dei atenção. Liguei para aquele número dali mesmo, do celular dele. E no segundo toque, a pessoa atendeu. E foi então que eu tive a maior surpresa da minha vida. Porque quem atendeu foi justamente... Olha, eu reconheci aquela voz na mesma hora, quando ela falou aquilo. Desligou na minha cara aquela hora, por quê, hein? O que houve? Por acaso a xarope da tua mulher te pegou no pulo? Olha, eu quase desfaleci. Meu Deus, era ela. Era aquela maldita. Era aquela ordinária. Lembro que era um sábado, 8
e pouco da noite, a gente estava voltando da missa. Eu, meu marido e a nossa filha. Só que, quando chegamos diante do portão, ali mesmo, de dentro do carro, reparamos que alguém tinha deixado algo esquisito na frente. O Ivan até perguntou, ué, será que aquilo ali na frente do portão? Parece que tem até vela acesa. Eu levei o maior susto. Até porque tinha vela mesmo. Parecia ser um despacho desses que as pessoas, algumas pessoas, deixam na frente da casa dos outros ou em encruzilhadas. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas assim, pessoalmente. Sempre comentavam comigo. Eu via em imagens assim, revista, televisão, mas nunca tinha visto. Senti um calafrio. Descemos para dar uma olhada e não havia dúvida. Era mesmo um despacho. E estava bem ali diante da nossa casa. Havia velas coloridas, todas acesas, comida, até uma garrafa de aguardente tinha. Tinha até moeda, sabe, dinheiro. A gente ficou olhando um para o outro, sem saber o que pensar. Quem que podia ter feito aquilo? Aliás, porque justamente bem ali, na frente do portão da nossa casa. Lembro que eu olhei para ele e perguntei, e agora, Ivan, o que a gente faz? Eu não quero isso aqui na frente da minha casa. Será que tem perigo? Olha, eu estava tremendo, porque fiquei realmente muito assustado. Meu marido, no entanto, parecia um pouco mais tranquilo. Ainda bem, né? Ele deu de ombros. Mesmo assim, pediu que eu entrasse no carro e ficasse ali dentro. Aí entrou em casa, pegou um saco de lixo e colocou toda aquela macumba dentro. Depois, foi lá e jogou num terreno baldio que tinha, ali mesmo, perto de casa. Enquanto ele limpava a calçada, depois, com a mangueira, eu fiquei ali no carro o tempo todo, com a nossa filha morrendo de medo daquele negócio. E ainda sem acreditar. E me perguntando, quem teria feito aquele trabalho, meu Deus? E justamente na frente da nossa casa? Será que aquilo era para nós? Bom, só podia, né? Mas quem seria a pessoa que estava querendo nos prejudicar? Foi o primeiro pensamento que me ocorreu. Todo mundo ficou intrigado, mas a gente achou melhor não tirar conclusão nenhuma. Até que no domingo, fui conversar com a Sheila, minha vizinha de muro, para ver se ela tinha visto alguma coisa. No que ela respondeu, olha, Cláudia, vou ser bem sincera com você. Eu vi mesmo uma mulher estranha aí na frente da tua casa ontem. Foi logo depois que escureceu. Só que não dei muita atenção, não fiquei reparando muito. Entrei em casa e esqueci. Mas que eu vi, eu vi. Meu Deus do céu, mas quem será? Não deu para ver direito. Estava escurecendo. Mas, sei lá, vai ver alguém que tá querendo fazer mal para vocês, né? Vai saber. Tá, mas quem que gostaria de fazer mal pra gente? Eu tô pensando desde ontem, a troco de quê, meu Deus? A gente não faz mal pra ninguém. Sei lá, né? Quem sabe alguém querendo até acabar com o teu casamento? Olha, eu senti um arrepio quando ela falou aquilo. Acabar com o meu casamento? Como assim, Sheila? A troco de que isso? Ah, não sei, eu falei por falar, né? De repente tem outra mulher interessada no teu marido. Aliás, eu nem devia te falar isso, mas já que a gente tocou no assunto, me diga uma coisa. Você confia no Ivan? Se eu confio... Mas que pergunta mais boba, Sheila. Claro que eu confio no meu marido. Por que você está perguntando isso? Não perca, é na próxima segunda-feira, 15 horas,
na íntegra, a emocionante história de Cláudia e Ivan em mais uma edição de A Força do Amor.